Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é aqui dedicado ao portfólio de dados, e eu trago aqui para vocês essa base de dados, tá? Essa base de dados aqui eu tirei desse curso, tá? Master Power BI de A a Z, ministrado na Udemy pelo Felipe Mafra, tá? Eu não posso disponibilizar o arquivo para download por direito autoral, mas eu vou mostrar para vocês. No curso dele, ele trata essa base de dados no BI. Eu vou fazer o tratamento no Excel. Eu vou chegar nessa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui, esses dados que vocês estão vendo aqui são esses aqui, tá? E também fazer uma tabela dinâmica, criação de gráfico e também, né, uma pitada de storytelling. Vamos lá. O que eu costumo fazer? Eu vou abrir um arquivo novo, tá? Aqui na primeira planilha eu costumo fazer o seguinte: eu escrevo assim, dados underline brutos. Por quê? Essa é uma forma de você manter os dados originais, tá? Porque se caso você usar, você tem acesso aos dados originais, e se você precisar fazer o né, tem acesso ao arquivo. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, Ctrl asterisco, na base de dados toda, vou naquele arquivo novo, vou pegar uma célula B2 e Ctrl V. Tá. Agora aqui eu vou clicar nessa aqui entre a linha 1 e a coluna A e vou simplesmente expandir as colunas. Muito bem, vou excluir essa coluna A, né, não está precisando. Tá. Aqui nós temos dois fatos, né? Nós temos devolução e vendas, e dimensão nós temos três fatos um dentro do outro. Nós temos região, nós temos o estado que está dentro da região, e nós temos a cidade que está dentro do estado que está dentro da região. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vocês podem ver que a planilha está em linha, ó, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então a gente vai ter que transpor esses dados. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar pela coluna de data, que é a coluna que a gente vai se basear. Ctrl Alt, seta para a esquerda, Ctrl C. Eu vou vir aqui e escrever tabela. Agora, o que eu vou fazer? Uma célula qualquer, eu vou fazer isso aqui, colar valores, tá? Ctrl C. Vou vir aqui na célula B3 e transportar. Esses dados aqui posso excluir. Muito bem. Aqui vou escrever data, tá? Mas antes disso, vocês podem ver que tem um erro aqui já. Janeiro de 2017, fevereiro de 2017. Aqui a gente tem um facilitador e ao mesmo tempo um erro. Vocês podem ver que a base de dados ela só possui um ano, que é o ano 2017. Então é uma informação que a gente não precisa se preocupar. A gente não vai precisar fazer análise do já só né, questão. Então a gente vai ter que fazer. A gente não vai conseguir fazer análise na tabela dinâmica se tiver isso aqui, janeiro, espaço 2017. O Excel não vai conseguir entender. Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou escrever aqui, ó, janeiro. E agora eu vou apertar Ctrl E. Viu só? Ele puxa. O Excel tem uma ferramenta muito legal que é o Ctrl E. Ele vai puxar só o que você escreveu aqui. Isso é muito útil também para quando você vai escrever nomes de pessoas, né? Você vai separar os nomes. Mas enfim, essa coluna aqui eu já posso deletar, porque ela não vai me servir. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, agora que vai vir a parte de ETL, que é extração de Vamos copiar essas cidades aqui, tá? Ctrl C.
e vou colar em algum lugar aleatório. Tá. Melhor, fazer diferente. Colar valores, para não ficar essa formatação de linha e... para não ficar essa formatação linha e pintura de célula. Mas enfim, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou escrever aqui cidade, tá? Aí agora, o que eu vou fazer? Vocês podem ver que as cidades variam de 2 em 2, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Piracicaba, Ribeirão Preto. Então o que eu vou fazer? Vou copiar aqui a primeira cidade e aí, associada a todos os meses, eu vou colar. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pular uma linha, vou copiar os meses, tá? E vou colar tudo de novo. Agora eu vou partir para a próxima cidade, São Paulo. Fazer o mesmo processo. Ah, por que você pulou essa linha? Vocês vão entender, tá? Vocês vão entender. Isso aqui vai ser perfeito para nossa análise de dados. Vamos continuar até a gente chegar na última cidade aqui. São Paulo, agora vem Piracicaba. Opa. Piracicaba, Ribeirão Preto. Vou puxar essa base de dados mais para baixo, para não ter que ficar toda hora subindo a tela. A próxima é Poa. Aí depois em Porto Alegre. Depois Florianópolis. Por último, Bombas. Tá. Esse conjunto de dados aqui eu já posso deletar. Esse aqui também. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos importar as outras duas. Agora a gente vai importar os fatos, né? Devoluções e vendas. Então vamos copiar esses valores, devoluções e vendas, colar o lugar aleatório aqui. Como vem devoluções primeiro, então eu vou copiar esse valor e colocar aqui em cima. Agora vendas. Pessoal, eu recomendo que vocês façam cópia, essa cópia 1, 2, 3, quer ver, ó, puxar uma célula aleatória aqui. Eu recomendo que vocês façam essa cópia 1, 2, 3, porque ela copia só o valor da célula. Se você copiar essa aqui, colar, você vai copiar o valor da célula com formatação. Isso é muito chato, ó, porque fica se for o caso aqui, igual colocar um borda, na Felipe Mafra colocou borda na base de dados, vai ficar isso aqui, tá? Então, uma ótima forma de vocês resolver esse problema é o colar do 1, 2, 3. Muito bem. Agora, qual que é o próximo passo? Perceba que Rio de Janeiro tem duas linhas, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar essas duas linhas inteiras, valores de janeiro e dezembro, Ctrl C, vamos colar um lugar aleatório aqui, novamente. Ah, tá, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, que também vai servir muito. Se vocês observarem, existem números aqui que são fórmulas, tá? Se vocês fizerem aquela cópia comum, que é o colar, ela não vai colocar o valor, ela vai colocar a fórmula. E como nessa planilha aqui não tem os dados que ele usou para chegar nesse valor, vai dar erro. Então colhem só os valores, façam a colagem 1, 2, 3. Mas vamos lá, tá? Ctrl C, colocar aleatório aqui, ó, colar 1, 2, 3.
Agora, o primeiro é devoluções, né? E o segundo é vendas. Como vendas colocou só os valores, então ele tirou a formatação de dinheiro, né? Essa formatação aqui, R, cifrão, ponto, vírgula, mas isso a gente conserta depois. Vamos pegar a primeira fila, pegar ela inteira. Agora você vai vir aqui em devoluções e colar transposto. Faça a mesma coisa para vendas. Lembra que eu falei para vocês deixarem uma linha? Olha aqui, ó. Ó. Por que ele colocou essa linha aqui? Porque na tabela original ele tem total. Tá vendo ali? Quando a gente copia a linha toda, ele junta o total. Até porque olha só, compensa muito mais você fazer isso aqui, ó. Ó, Ctrl Alt não, né? Ctrl Shift seta para direita. Certo? Ctrl X seta para direita. Compensa muito mais você pegar uma célula a mais, tá? Do que você fazer isso aqui, ó. Ó, vou pegar aqui e vou arrastar. Ó o tempo que você vai levar, ó. Tá certo? Agora vamos fazer a mesma coisa para São Paulo. Mesmo processo. Tá bom, pessoal? Ctrl C. Não precisa pôr isso aqui, depois a gente tira isso aqui, tá? Ctrl V. Opa! Colar 1, 2, 3. Tá. Agora, mesmo processo. Tá. Agora vamos para Piracicaba. 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 C. Ctrl V. C. Ctrl V. Será que se eu copiar os dois juntos ele faz automático? Vamos testar aqui. É, faz. Tá? Agora vamos lá. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ctrl C. Colar 1, 2, 3. Ctrl C e copiar a transposta. Tá? Agora cidade de Poa. Cidade de Poa. Ctrl C. 3, Ctrl C. Colar transposta. Agora faltam mais 3 cidades, né? Ctrl C. Como faltam só mais 2 cidades, então eu já vou fazer a cópia direta, tá? Vou copiar as quatro linhas de uma vez só. Tá. Agora vamos pegar todas as colunas aqui e excluir, ok? Tá, agora o que nós vamos fazer? Eu ainda quero inserir mais 2 informações na nossa base de dados, que são o estado e a região. Só que como é que a gente vai fazer isso? Podem ver que tá meio bagunçado isso aqui, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou copiar novamente essas 3 colunas aqui, tá? Ctrl C. E eu vou jogar em algum lugar aleatório aqui. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aqui, Ctrl C, e jogar aqui do lado. Vou pegar essa aqui, Ctrl C, e jogar aqui do lado. Vou pegar essas 2 colunas, excluir, tá? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte.
formatar esses dados aqui, tá? Deixa eu copiar esses dados aqui novamente, tá? Vou colar aqui. Deletar, 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 deletar. Tá. Melhor, eu tive uma ideia genial, galera. Excluir. Tive uma ideia genial que vai me poupar bastante tempo. Vou vir aqui embaixo na base de dados, tá? Vou colar esses dados aqui. Agora o que eu vou fazer? Aqui onde tem espaço, eu vou eliminar uma linha de cada. Excluir, 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 excluir e excluir. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou preencher essas colunas com os dados corretos, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Muito bem. Agora nós temos uma base de dados. Ok, vamos copiar ela novamente. Ctrl+C. Vamos lá para cima. Vamos eliminar essas colunas aqui, que não vai mais precisar. Tá? E vou colar aqui. Acho que ele não copiou, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou inserir mais duas colunas aqui. Tá? Aqui vai ser estado. E aqui vai ser região. Aí pra gente não ficar copiando dos dados brutos, ficar ali olhando, São Paulo, Sudeste. A gente vai usar essa base de dados aqui que eu tratei, essa mini base de dados. E a gente vai usar a função proc_v. Tá legal, galera? Então vamos lá. Primeiramente, né? Vamos eliminar essas linhas aqui, tá? Porque esse espaço aqui vai dar erro. Não vou eliminar essas linhas que a gente deixou propositalmente, tá? Para auxiliar no tratamento dos dados iniciais. Tá? Aqui não tem nada, tá? Como a gente já tratou os dados, né? Esses dados aqui a gente pode até eliminar, né? Que não vai usar. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Estado igual proc_v. Valor procurado, esse aqui. Ponto e vírgula. Essa tabela. Detalhe, eu vou ter que apertar F4 para travar, tá? Senão ele vai descer aqui para baixo e vai dar erro. Aí ponto e vírgula, ele quer número da coluna. A gente quer a coluna de estado. Então a gente quer essa coluna aqui. Não essa aqui, isso aqui é cidade, tá? A gente quer essa aqui. Então, coluna 2. E aí, ponto e vírgula 0. Opa. E voilá. Temos todos os estados de cada cidade na nossa base de dados. Vamos ter o mesmo para a região. proc_v. Valor procurado, esse aqui. Base de dados, esse aqui. Lembre-se de travar a base de dados. E agora a terceira coluna, ou seja, a coluna 3, ponto e vírgula 0. Pronto. Voilá, galera, olha só, Sudeste, Sul. Tá, aqui a gente esqueceu de eliminar essa linha aqui, né, mas tudo bem. Tá. Agora, o que eu gosto de fazer? Eu poderia muito bem manter essa base de dados aqui e trabalhar com ela. Transformar em tabela e a partir disso tabela dinâmica. Só que aqui é uma fórmula, ó. Tá vendo?
E eu não quero deixar esses dados aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir uma outra tabela. Essa aqui eu vou mudar o nome, renomear, tabela underline 2. E essa aqui eu vou colocar tabela. Opa, tabela. Agora eu vou copiar todos esses dados aqui da tabela principal, Ctrl C, e vou colar aqui, colar 1, 2, 3. Dessa forma, galera, eu consigo copiar todos os valores tratados corretamente sem fórmula. E essa tabela aqui eu posso excluir. Agora essa coluna de vendas eu vou colocar em valor formato de moeda. E a base de dados inteira eu gosto de deixar centralizado. É um gosto meu, tá, galera? Agora vamos inserir uma tabela. A tabela tem cabeçalhos, ok? E eu gosto de usar esses estilos mais limpos. Esse assim, tracejado, escuro, branco, esse aqui eu não gosto. Gosto mais desses mais limpos, esses mais claros assim. Agora, né, inserir tabela dinâmica, nova planilha, ok. Muito bem. Vamos começar, agora a gente vai começar a análise. Tudo isso aqui que a gente fez, tá, eu gosto de renomear as planilhas, tá? Então eu vou colocar tabela underline dinâmica. Tá? Tudo isso aqui que a gente fez foi tratamento. Veja só, a gente saiu de uma planilha bagunçada, tá? Uma planilha feita errada, e fomos para uma tabela bonita. Olha só, com tudo nos conformes, filtrado por cidade, estado, região, devolução e vendas em formato de coluna, que é o formato correto para se trabalhar com análise de dados, tá? Mas vamos lá. Aqui, primeiramente, eu vou fazer uma análise de... Na verdade, eu vou fazer duas análises, né? Porque como nós, aqui na Dados Brutos, nós temos dois fatos, né? Que são devolução e vendas. Então, eu vou, a partir desses dois, devolução e vendas, fazer a análise de dados. Então, vamos começar com o mês, tá? Em linhas. E aí, vendas. Vou copiar essa tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V. Aí, ao invés de vendas, eu vou colocar devoluções. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou copiar de novo essa tabela dinâmica, vou colocar aqui embaixo, Ctrl V. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mês daqui e vou colocar cidade, tá? Vou fazer a mesma coisa para devoluções, tá? Devoluções. Muito bem. Agora eu vou fazer por estado e região. Estado, vou apagar essas linhas aqui. Agora região, né? Região vai ser bem simples, tá, galera? Porque região são só duas, né? Sul e Sudeste. Já vou até copiar duas vezes já. E agora aqui eu tenho devoluções. Eu vou tirar devoluções e colocar vendas. E no lugar de estado, colocar região. Aqui é a mesma coisa, eu já tenho devoluções, então eu vou manter. Vou tirar só o estado e colocar região no lugar. Muito bem, temos análise feita. Agora a gente vai para a parte de storytelling, que são os gráficos. Vamos lá, nesse aqui, né, o que eu gosto de fazer? Eu não gosto de usar gráfico de coluna, porque um dos meses fica em tá? Então eu gosto muito de usar esse gráfico de barras. Veja como fica muito mais simples. Então vamos usar ele, tá? Formatação. Vou tirar esses botões de campos. Vou tirar o título, tirar o eixo inferior, tirar a legenda. Linhas de grade, vou tirar também. E agora eu vou negrito, cor preta, rótulo de dados,
E, claro, vou classificar esses dados do maior para o menor. Não, minto. Do menor para o maior. Viu só? Dessa forma a gente consegue visualizar qual foi o mês que vendeu mais e qual foi o mês que vendeu menos, sem vocês precisarem de muito análise, tá? Vou fazer a mesma coisa com devoluções, tá? Mesma coisa, barras, ok? Mesmo tratamento. Botar tudo, eliminar eixo inferior, eliminar título, eliminar legenda, eliminar linhas de grade, rótulo de dados e negrito, cor preta. Classificar os dados. Só coisa mais fácil, ó. A gente pode ver, ó, o mês que vendeu mais, maio, o mês que teve mais devolução, outubro, certo? Agora vamos lá. Agora a gente tem, né? Então, relação cidade, vendas, relação cidade, devoluções. Mesma coisa, os mesmos gráficos, tá? Gráfico de barras. Ok. Esqueci de colocar o rótulo de dados, né? Ok. Agora falta esses últimos 4 gráficos aqui. Esses daqui vão ser bem de boa para fazer, tá? Vou colocar eles em gráficos de barras mesmo. Vou até tirar esse eixo lateral, tirar esse título, tirar a legenda, página inicial, rótulo de dados, linhas de grade. Vou apertar ele aqui. Vou apertar tanto, porque senão vai ficar sobreposto o rótulo de dados. Vou fazer, como eu fiz dessa tabela aqui de cima, então desse aqui eu vou fazer colocar embaixo. Vou fazer uma coisa legal aqui, galera. Vou colocar contorno nesses gráficos, tá? Da forma preto. Tá. Rótulo de dados, né? Quase que eu esqueci. E claro, né? Negrito e cor preta. Tá. A gente pode ver que é uma relação inversa, né? Enquanto o Sudeste vendeu menos e o Sul vendeu mais, o Sudeste devolveu mais e o Sul devolveu menos. Vocês podem ver, porque galera, isso aqui é vendas, tá? Isso aqui não é lucro, tá? Nos nossos dados não existe lucro, existe valor de venda. Poderia estabelecer o valor de lucro e custo de produção, também tem um custo de logística. É muito provável que isso aqui seja óbvio que esses dados são fictícios, né?
um dado de uma transportadora, né? Então, nesse caso, a transportadora não tem custo de operação, certo? E o custo relacionado ao transporte de cada produto é imposto. E além disso, tem um custo dela, pagamento e por aí vai. Mas enfim, agora falta esses dois gráficos aqui, tá? Deixa eu já criar uma planilha nova. Essa aqui vai ser o nosso, né, dashboard. Eu vou fazer o seguinte, vou pintar esse dashboard. Deixar ele branco mesmo. E aí eu vou tirar as linhas de grade, tá? Muito bem. Agora eu vou pegar, não sei porque ele duplicou a planilha. Deixa eu excluir. Ele tirou a nossa, né? Não sei o que aconteceu aqui, ele tirou o nosso dashboard. Mas enfim. Dashboard. Tá. Exibir, linhas de grade, enfim. Vamos lá. Ah, tá. Troquei de arquivo, pessoal, sem querer. Tá? Oh, errei aqui, galera. Mas enfim, isso aqui é um arquivo que eu já tinha já preparado. Tava preparando para estudar. Ele tava onde a gente tava. Tá, mas enfim. Tá, a gente vai copiar gráficos lá para o nosso dashboard. Ok, Ctrl C, Ctrl X na verdade, e aqui Ctrl V. Aqui a gente tem meio versus relação, né, de que eu vou pegar, mesclar essa célula toda, vou pintar ela com uma cor, vou colocar um azul escuro, né, para combinar com os nossos gráficos, e vou colocar uma legenda, vou colocar dashboard geral. Vou deixar alinhado à esquerda, no meio, cor da letra branca, negrito, aumentar a letra. Agora sim, tá. Agora aqui eu vou colocar mesclar essa célula. Aqui eu vou colocar vendas por mês. Essa célula eu vou colocar uma célula, mais bordas. Aqui. Agora, para eu deixar esse gráfico alinhado essa célula, arrasto ele segurando o Alt. Olha só, galera, como que fica, tá? Vou fazer uma coisa mais legal ainda, olha só. Vou tirar essa linha de grade que eu não tirei. Tá. A18. Mais bordas. Essa célula aqui eu vou tirar essa borda daqui. Muito bem.
devoluções por mês. Ctrl X, dashboard, Ctrl V. Mesclar, né, todo o nosso trabalho que a gente já fez. Aqui eu tenho o que? 1, 2, 18 menos 5, 13. Ok. Então aqui é vendas por mês, devoluções por mês. Ainda falta a gente criar esses outros dois gráficos, né? Esses aqui, vou arrastar lá para baixo. Escutou o que eu falei? Tá. Esse aqui é o Sudeste e Sul. Então são dessas duas tabelas aqui. Falta criar desses dois aqui, né? Relação de estado por devoluções e relação de estado por vendas. Vamos começar a relação de estado por vendas. Esse aqui é melhor. De dados. Tá, como esse aqui é o valor monetário, então vai ser esse gráfico aqui de baixo. Dados, classificar. Muito bem, galera. Muito bem. Colocar contorno nele. Ctrl X. Vou colocar ele aqui do lado, né? Vou colocar do lado esse aqui. Essa coluna H com largura 3. Aqui quantas células eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Esse vai centralizar. Tem tratamento, né, que a gente já conhece. Bordas em cima e dos lados. E vou escrever vendas por região. Por estado, né? Por estado. Posso me confundir aqui agora. Muito bem. Esse aqui que eu vou dar uma puxadinha pra lá, pra ajeitar certinho. Muito bem. Vou pegar esse aqui, mesmo ponto. E vai ser a devoluções, né? Devoluções por estado. Esse vai centralizar. Muito bem. Esse gráfico aqui que a gente vai fazer. Opa. Cliquei errado ali, galera.
E agora, para finalizar, a gente pode colocar aqueles outros dois gráficos aqui, né? Já está a coluna com largura 3. Vamos olhar a coluna, valor 3. Depois a gente deixou a coluna H para manter um padrão. E agora vamos pegar, né? Diminuir o zoom aqui. Vamos pegar, né, os nossos dois gráficos. Aqui, galera, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses valores e diminuir. É o valor 7. E aqui é a mesma coisa. Já vou entender o porquê, tá? Aqui é vendas, né? Vou diminuir um pouco esses gráficos aqui, tá? Deixa eu ver essas bordas, né? Sem borda. Desmesclar. Agora eu vou pegar, excluir essa coluna P daqui. Agora essa aqui eu vou colocar em largura 3. Que vai ser vendas por região. Que vai ser devoluções por região. Muito bem. A princípio é só isso, tá, galera? Uma outra coisa que dá pra fazer aqui, pegar todas as células mescladas, né, que eu fiz, selecionar todas elas e colocar em negrito, tá bem visível. Outro ponto que eu esqueci de mencionar, tá? Aqui é mês, né? Então assim, a gente tem uma
de tempo. Quando é constante de tempo, além de você usar gráfico de linha, você pode usar também gráfico de área ou esses assim, tá? Ou de área. Eu vou pegar um de linha para ver como fica. Vamos tratar ele. Ó, por que eu não gosto de usar gráfico assim? Porque ó o jeito que os nomes dos meses ficam. Ó. Compara com o nosso aqui. Ó, tudo bonitinho, tá vendo? Vou deixar em 8. Vou deixar em 8. 8. Vou deixar em 8 também. Muito bem. Por isso que eu não gosto de usar, não é todo gráfico que eu gosto de usar, tá? Por causa disso aqui, ó, o jeito que ele fica. Se eu fosse tratar o gráfico, eu faria isso. Linhas de grade, rótulo de dados. Ó, rótulo de dados, como fica o rótulo de dados, ó. Aí teria que esticar o gráfico, ocupar uma grande parte na minha tela e ainda assim não daria para entender. Eu poderia estimar, tá? Tá? Só porque eu não gosto de usar, não é todo gráfico que eu gosto de usar, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa tabela aqui. Tá? Aí esses dados eu vou... Aí mês de A a Z. E aí eu vou colocar o gráfico de linha. Ó, essa seria a linha temporal correta. Tá? Pode ver que tem uma grande discrepância durante o ano, né? Mas ainda assim a gente tem esse problema dos meses ficarem, né, sobrepostos. Se fosse Jan, Fev, Mar, até poderia ser, tá? Só que ainda assim o gráfico iria ocupar um grande espaço na nossa tela. E com esse gráfico aqui de linhas, a gente consegue resolver esse problema e ainda consegue deixar o gráfico o mês que mais vendeu e o mês que menos vendeu. Ok? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.